Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Sara e hoje eu vim falar sobre os 3 livros que eu li agora em fevereiro, que também foram os 3 primeiros livros que eu li agora em 2025. Eu acho que nos últimos 10 anos eu não tava pegando muito leve com a leitura. Eu tava assim, sempre me cobrando pra ler mais, pra ler alguma coisa. E chegou um momento no passado que eu não consegui mais sustentar isso. Então, agora eu tô pegando bem leve com a leitura. Sendo até que li pouco, eu considero ainda, pelo meu padrão, pouco, 3 livros. Mas eu fiquei muito feliz, sabe? Eu fiquei muito feliz com o que eu li e eu acho que ainda vale eu expor aqui minha opinião sobre esses livros, sabe? Vamos por ordem de qual livro que eu terminei primeiro. Terminei primeiro, comecinho de fevereiro, Quarta de Giovanni, do James Baldwin. Esse aqui eu ganhei de presente de aniversário do Gui, do ano passado. Foi o livro que foi sorteado pra ser nosso livro do clubinho de leitura do meio dos meus amigos do trabalho antigo. E assim, primeiro que 3 pessoas leram esse livro no dia da discussão do clubinho. E aí, daí eu fiz o Guilherme ler também pra ele participar da discussão e a gente discutiu por 3 minutos e depois nunca mais falamos sobre. Então, meio frustrante. Mas este aqui é um livro, assim, que foi muito polarizador, sabe? Em diversos aspectos, é um livro muito interessante. É um livro que vai falar sobre o David, que sai dos Estados Unidos e vai pra Paris. Ele vive, assim, uma vida muito boêmia, sabe? Ele vive meio que até com o dinheiro do pai dele. E, assim, ele vive uma vida fútil, eu vou dizer. Eu considero, assim, uma vida fútil a vida dele. Ele parece, assim, que ele não tem nenhum propósito e ele não busca um propósito. E eu acho que, assim, todo livro se trata, assim, da relação dele com o Giovanni. E você tem notícias, vislumbres de verdade da relação dele com o Giovanni. O resto, assim, são sentimentos nostálgicos ou predições sobre algo que está para acontecer. Mas, assim, você pouco se vê sobre a relação deles. Você vê, assim, para não dizer assim, foram os 2 capítulos, assim, que teve uma parte mais intensa da relação deles. Mas depois, assim, eu senti que é um livro sobre o David, que de vez em quando ele tá pensando no Giovanni e que convenientemente, depois do que aconteceu com o Giovanni no final do livro, ele começa a associar o tempo dele em Paris com o Giovanni. Mas assim, se não tivesse acontecido aquilo que aconteceu com o Giovanni no final do livro, provavelmente ele ia ser um ninguém, sabe? Porque a vida do David seguiu, as coisas aconteceram e assim, eu senti, ai, Sarah, você esperava um romance? Não, mas eu esperava que se o livro todo ele dá notícias de que essa relação é uma coisa importante, de que essa relação mudou a vida dele e que, e assim, quando você começa a ter noção da relação deles, você tem, porque assim, sabe aqueles livros em que você não vê, você não vê as coisas acontecendo, você tem notícias do que aconteceu. E assim, esse livro todo é um livro nostálgico, assim, um livro sobre o passado do David. Ele tá falando do futuro sobre o seu passado. E só que assim, a forma como ele fala do momento assim que ele realmente começa a ter uma relação com o Giovanni até o momento em que eles terminam essa relação. Desculpa, não sei se isso é spoiler. Esse livro é extremamente antigo, ele é um clássico. Acho que, enfim, não sei se eu podia estar falando. Bom, enfim, já foi. Mas assim, de todo esse processo, toda essa relação deles, que se diz tão importante em todo o livro, quando ela realmente tá acontecendo ali, ao vivo, me parece uma coisa tão rasa. A gente não sabe, a gente não sabe ao certo o que se passava entre eles. A gente sabe o que o David sente em relação ao passado dele com o Giovanni.
Então, assim, sabe quando você tá tentando lembrar de uma história pra contar pra alguém? E daí você lembra, assim, de coisas bem superficiais, tipo, ai, essa pessoa falou isso e tal. Eu senti que era isso, sabe? E estaria tudo bem se o livro todo tivesse sido assim. Porque teve vários momentos em que ele foi extremamente detalhado em relação às relações que ele tinha. E daí parece que o Giovanni, que era pra ser uma pessoa tão importante, foi uma coisa tão passageira, tão rápido, foi tão. Enfim, não, não, não foi um livro que eu fiquei. Nossa, sabe? É um livro que eu li. É um livro que eu li. Em outra nota, um livro que eu gostei muito, que eu até considerei, e eu acho que eu considero ainda, que ele é um livro 5 estrelas, foi O Reformatório Níquel. Esse aqui é o livro que eu peguei emprestado do Gui. A gente queria ver o filme antes do Oscar, né? Que ele estava indicado para algumas categorias. Infelizmente, ele não recebeu nenhuma premiação. Eu fiquei muito triste, porque a adaptação é uma adaptação muito boa também. Mas esse livro é sensacional. Há alguns anos atrás, eu li Underground Railroad, do Colson Whitehead, e foi uma leitura, assim, muito impactante, muito impactante. E daí, lendo esse livro agora, eu acho que esse livro é muito melhor, muito melhor. A reviravolta, tipo assim, primeiro que é um livro que se passa em 2 tempos. A gente tem aqui o Elwood, que ele é um jovem, lá nos anos 60, nos Estados Unidos, um jovem preto, que vive nas margens da sociedade. Mas ele gosta muito de estudar, ele é muito esforçado, ele quer muito ir para a faculdade. E agora que estão abrindo, né, oportunidades para pessoas pretas frequentarem as faculdades. E ele quer muito isso. O que acontece? No caminho da faculdade, em meio a todas as revoltas civis que estavam acontecendo no país, ele mora no sul dos Estados Unidos. Isso daqui é uma informação importante, porque a gente sabe que o sul dos Estados Unidos tem um tratamento em relação às pessoas pretas que é muito diferente do pessoal do norte. Mas enfim. E daí, a caminho da faculdade, né, que ele ia, acho que ele ia visitar ou ter algum curso de verão, alguma coisa assim. Ele pega carona com um homem, também um homem preto, num carro bacana, que se veste muito bem e tal. Falou assim, não, te deixo ali perto e tal. O que acontece? Tem uma batida policial, descobre que o carro é roubado e o Elwood vai parar como se fosse num reformatório. Eu vou utilizar a palavra que eles colocam aqui, que é um reformatório. Mas na verdade é um sistema, assim, é um grande sistema de desumanização desses jovens, sabe? Aqui no Brasil, o nome desse sistema é socioeducação. Lá nos Estados Unidos eu acho que é Juvie, alguma coisa assim. E assim, o grande propósito desse sistema é adolescentes que cometeram atos infracionais serem reabilitados, né? Saírem dali e ter um futuro promissor sem seguir, assim, cometendo outros atos. Mas o que acontece ali é um grande processo, assim, de desumanização, que é uma coisa que a gente ainda vê acontecendo. A gente tem notícias disso do pessoal dos Estados Unidos, mas a gente vê isso acontecendo ainda aqui no Brasil. Porque é uma política muito falha, uma política muito rechaçada, mas também é uma política muito desvalorizada, né? A maioria de vocês eu tenho certeza que nunca ouviu falar de socioeducação. Eu, há 3 anos atrás, também nunca tinha ouvido falar. Daí eu trabalhei 2 anos com isso e me impactou pro resto da vida. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto desse livro. Porque Sara, tenho uma visão sobre isso. Muito específica. E tenho uma experiência com isso. Muito específica. Então, esse livro aqui é incrível. A gente acompanha daí o Elwood ali nesse reformatório, tentando sobreviver, de fato, tentando sobreviver, porque a gente descobre que ele é basicamente um matadouro. É muita violência que acontece ali. E a gente tem alguns capítulos, a partir do segundo ato, em que a gente vê o futuro do Elwood. O Elwood adulto, vivendo a vida dele, as relações dele. E assim, que livro importante. É um livro impactante, ele tem uma mensagem, ele tem uma escrita muito envolvente. Você começa a ler, você não quer parar. Ele conta uma história
real, porque isso aqui foi baseado de fato no reformatório. Esse reformatório níquel, ele é baseado em algo que existiu. O final, as reviravoltas que acontecem, você acha assim, você tem esperança de alguma coisa acontecer e as coisas que acabam acontecendo, sabe? É aquele livro que você termina e você fica sem fôlego, sabe? Sabe? Sabe aquele tipo de livro que você lê e depois tem que ficar assim parado processando? É esse tipo de livro. Eu gostei muito dele. Muito bom, muito bem escrito. É um livro intenso. Recomendo demais vocês darem uma chance pra ele. E daí, por fim, um livro que eu achei que eu ia gostar muito. Eu tinha muita expectativa pra esse livro, mas infelizmente ele me decepcionou, que foi Noites Brancas, do Dostoiévski. Ai, gente, assim, é um livro que é muito fácil de ler. Eu acho que entre os clássicos, os russos, eles não... Eu acho que é muito fácil de ler, porque é um grande novelão, sabe? Então, assim, você lê, parece que você tá assistindo, assim, uma novela, parece que tá assistindo... Esse daqui eu senti, assim, que eu tava assistindo uma minissérie, sabe? É uma delícia. Eu acho, assim, muitas vezes, como aconteceu com Ana Karenina, é um livro, assim, que é muito denso, assim, de acontecimentos, então você se cansa. Mas eu já disse pra vocês, e eu reforço, que a minha leitura de Ana Karenina foi completamente contaminada pelo minha estafa mental da época. Eu não tinha cabeça pra ler e eu ficava forçando, então eu demorei um ano pra ler esse livro. Mas esse daqui, ó, curtíssimo, eu acho que todo mundo devia experimentar, porque eu acho que é um grande... eu acho que é uma boa prova, sabe? Do clássico russo. Eu não li nessa edição do Clube de Literatura Clássica, eu li numa edição que tem no Prime Reading, que é da Antofágica, mas juro, tem várias edições muito legais. Eu achei a edição eu gosto muito da tradução da Antofágica, então eu acabo recorrendo à Antofágica com muita frequência quando eu tô com esses clássicos, assim, principalmente porque é muito fácil. A Antofágica sempre tá no Kindle Unlimited, então é bem tranquilo de achar. Mas, enfim, sobre o livro de fato. Aqui a gente vai encontrar duas pessoas, eu não lembro o nome do cara, mas a menina, a mulher é a Natchenka, que é, tipo assim, Anastácia, o nome dela, na verdade. E assim, são duas pessoas que se encontram numa São Petersburgo que tá vazia, tá esvaziada, porque tá todo mundo de férias no campo ou na praia. E numa caminhada, os dois se encontram no meio da noite e existe uma conexão ali. E as coisas vão acontecendo, eu acho que a história se passa em 4 noites. 4 noites. E as coisas vão acontecendo e você começa a se envolver com a história dos personagens. Eu admito, assim, que eu não gostei porque eu fui frustrada pela resolução, mas eu acho que é esse o propósito, sabe, do livro. Mas também porque eu achava que o rapaz, que eu infelizmente esqueci o nome dele, ele tinha uns monólogos tão prepotentes, Era tipo assim, ai, mas é que você não entenderia o que eu sinto por você. Ai, mas é que eu sou um cara estranho, sabe? Eu não tenho muitos amigos. Ai, porque eu sou um romântico no meio de uma cidade que não tem espaço para... Sabe? Eu odeio esse tipo de homem. Então, assim, não ajudou. E a Natinka, coitada, ela é uma tonhona, tadinha, assim, ela é muito... Eu sinto, assim, que ela é uma... Ai, ela dá a impressão de ser uma adolescente muito inocente, sabe? Eu sei que ela é mais velha nesse livro, mas ela dá a impressão de ser uma adolescente muito inocente, assim, que ela é... Ai, ela é perdidamente romântica e ela pega e ela envolve... Ela tem uma história muito... Eu achei cômica até a história dela, porque a grande questão dela é que a avó dela não confia nela, mas a avó dela é cega. E daí, pra Natchenka não ficar perdida no mundo, ela
amarra o vestido uma da outra. Eu achei isso muito engraçado, eu ria lendo isso, verdade. E daí, ainda por cima, a mulher que cuida da casa delas, tipo assim, eu acho que é como se fosse, assim, uma empregada doméstica, ela é surda. Então, assim, coitada, cara, ela não tem amigos, ela vive literalmente amarrada na avó, que é cega, e junto com a mulher que é surda. Então, assim, com quem ela vai conversar, sabe? Dá dó, dá dó. Mas eu achei engraçado. Enfim, é um livro que acabou que, sabe? Sabe quando você tem a impressão, assim, de que o livro poderia ser mais? Poderia, não digo assim, de ser maior, mas tinha um potencial ali, sabe? Faltou um pouco, assim, talvez um pouco menos da prepotência do cara, um pouco menos da inocência da Natchenka, que eu acho que eu, Sarah, me satisfaria mais. Mas assim, quem sou eu pra falar que Dostoiévski escreveu há 100 anos atrás? Sabe? Tipo, que tá errado? Ah, enfim. Foram essas as minhas leituras. Eu acho que no final das contas eu tive um bom mês de leitura. Eu li o que eu tava afim, e o que eu tava afim foi isso. Eu li 2 clássicos e um livro, assim, com uma história bem intensa, então eu acho que foi bem. Agora, pro mês de março, eu ainda não comecei a ler nada, mas seguimos firme na esperança, porque ela é a última que morre. Me conta aqui embaixo se você leu alguma coisa agora, no mês de fevereiro, e o que você andou lendo. Que eu preciso saber o que vocês estão lendo, porque quem sabe, né? Vocês não me motivam a ler mais. Então, é isso. Um beijo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.